Dá só uma olhada no tamanho da fila nesta quarta-feira para que eles entrem na exposição para conferir a história do chocolate. O nome da exposição é Chocolate, uma delícia de história, que está em cartaz aqui no Museu da Língua Portuguesa desde o último dia 23 e a procura é grande. Chegam a receber aqui cerca de 1.000 visitantes por dia. Nós vamos entrar na exposição para mostrar para o nosso internauta como é a história do chocolate. Quem vai nos contar um pouquinho sobre a história é o Fernando Zellman, que é um dos curadores da exposição. Tudo bem, Fernando? Muito obrigado por nos receber aqui. Tudo bem, obrigado pela visita. Essa primeira parte, então, é uma linha do tempo sobre a história do chocolate. Como é que começa? Exatamente. Na verdade, o chocolate ele é descoberto pelos povos antigos da América Central, onde eles criaram um processo de fermentação do cacau, transformando ele numa bebida, né? E uma bebida que ficou muito famosa, até de uso religioso, por conta da energia própria que o cacau oferece. E aí, com a chegada dos espanhóis, o cacau é levado para a Europa. A partir disso, passam a fazer testes até chegar no chocolate que a gente conhece hoje. O Fernando diz que de cunho religioso tem uma história muito interessante aqui na linha do tempo, né, Fernando? Que as mulheres, elas levavam a bebida para a igreja para consumir a bebida durante a missa devido ao longo tempo de duração dessas missas, né? Exatamente. Na Europa, para fazer a comunhão, para comungar, para receber a hóstia, a pessoa o fiel tinha que estar em jejum, né? Então, com a bebida, com o chocolate, isso criava uma energia para que a pessoa aguentasse as longas missas em latim da época. E gerou problema, inclusive os padres discordavam dessa técnica, né? De utilizar o chocolate para se manter vívido ali durante a missa. Exatamente. Na verdade, é uma fraude, entre aspas, né? Que essas fiéis fraudavam, e aí a igreja acabou não gostando muito dessa técnica para aguentar as longas horas das missas em latim. E o chocolate chega na Europa por meio do escambo, da troca? Exatamente. Na verdade, o que predominava na época era a troca, e quando ele chega na Europa, ele passa por uma formulação, né? Tem uma família holandesa que descobre o processo da fabricação da manteiga de cacau, e isso resulta na bebida sólida e também mais adocicada, né? Porque a bebida era amarga. E como é que o chocolate chega no Brasil? O chocolate ele está no Brasil. Na verdade, existem espécies na floresta amazônica, em toda a Amazônica da América, né? Do cacau, e ele foi introduzido inicialmente na Bahia, em Ilhéus, né? Jorge Amado, inclusive, retratou isso muito bem na literatura. E o chocolate, ele passou a ser o cacau, perdão, passou a ser exportado da Bahia para diversos países, sobretudo para a Europa e para os Estados Unidos, que foram pioneiros na fabricação também do chocolate lá já no sistema industrial. Muito bom, toda essa história consta nesse painel que está aqui atrás do Fernando, nessa que é a primeira sala da exposição Chocolate, uma delícia de história. Depois, o visitante que passar por aqui passa para uma segunda sala, é isso, Fernando? Exatamente, a gente tem uma segunda sala onde apresenta a linha do tempo, porque a exposição ela está toda baseada nos 100 anos da Lacta. Porque a Lacta foi, além de ser a pioneira na fabricação do processo do chocolate, ela fez história, tanto na publicidade como na propaganda, com ações inéditas de marketing e, sobretudo, dialogando com a cultura brasileira, né? Então essa é uma sala onde todas as paredes contam com painéis onde são exibidos vídeos e uma linha do tempo. Exatamente. Nesse momento, por exemplo, a gente está transmitindo o vídeo que conta o porquê do chocolate Diamante Negro ter esse nome, né? Diamante Negro foi uma homenagem feita na época para o jogador Leônidas da Silva, que foi o criador do gol de bicicleta e artilheiro da Copa de 34. Né? O chocolate foi lançado em 34 e é um sucesso até hoje, o Diamante Negro, né? Todo mundo gosta. E aqui o visitante conhece, inclusive, que a história do chocolate branco tem muito a ver com a mulher. Por quê? Na verdade, percebe-se desde da Europa que o chocolate branco ele caiu muito no gosto feminino, né? Enquanto as crianças gostam mais de chocolate ao leite, predomina o público feminino. Mas apesar que é controverso, porque o meu preferido, apesar de gostar de todos, sou chocolatra, mas eu prefiro chocolate branco, então... Aí vira uma coisa individual, né? Exatamente. Particular, cada pessoa decide o de preferência dela. E aí passamos para uma terceira sala, é isso? Exatamente. Nessa terceira sala... Vamos lá então? Sim.
Vamos lá então, para a gente passar enquanto o Fernando nos conta. O que é essa terceira sala aqui então, Fernando? Na terceira sala nós apresentamos, temos dois temas. O primeiro é o processo de fabricação do chocolate, né? Então a gente apresenta um fruto, o cacau, depois são retiradas as sementes, né? Porque assim, na verdade todo mundo imagina que jogam os ingredientes na máquina e sai do outro lado um sonho de valsa. E é um processo muito rico e muito interessante que a gente percebe que tem bastante interesse. Por parte dos visitantes. Depois de colhido o fruto, é retirado as sementes e processado junto com a polpa. E aí ele entra nesse processo de secagem, fermentação, depois de torra. A gente o nosso internauta, infelizmente, não vai poder sentir o aroma, mas o cheiro dessa sala é o cheiro natural do grão do cacau. Depois ele é processado, né, ele é moído, entram outros ingredientes e ele vai para esta máquina, onde ele fica por 24 horas até ir para a forma, depois para a embalagem, né? Essa é uma das partes da exposição que mais chamam a atenção do visitante. Sim, além da segunda sala do vídeo, essa são onde os visitantes permanecem por mais tempo mesmo. Aqui, inclusive, uma linha do tempo, onde o visitante pode conhecer fatos de diversos anos da história do Brasil, o que aconteceu e no mundo também, no caso aqui o lançamento do filme O Mágico de Oz e uma propaganda daquele ano. Nesse caso aqui, 1922, o nascimento do autor Paulo Autran em 7 de setembro e aqui uma propaganda de o cachorro que rouba o chocolate e interessante a gente destacar o tipo de publicidade que era utilizado na época, inclusive aqui com uma poesia bastante diferente, né, Fernando? Exatamente. Na verdade, a utilização da poesia também foi uma ação de pioneirismo da Lacta, ao mesmo tempo que acabou ditando moda e na época as propagandas elas utilizavam bastante elemento. Tem inclusive um fato bastante curioso que em 1922, logo após a famosa Semana de Arte Moderna, os modernistas criaram uma revista, a revista Claxon, que foi a primeira extensão da Semana de 22, e a Lacta patrocinou a primeira edição dessa revista e encomendou para isso um anúncio do poeta Guilherme de Almeida. Nesse anúncio já não existiam mais as poesias. O anúncio era basicamente composto de coma lacta com um desenho gráfico especial. E essa publicidade acabou sendo um marco no design, na história do nosso design gráfico nacional. E há também vídeos que foram exibidos na TV da publicidade desses chocolates que também marcaram história. Sim, exatamente. A participação da Lacta da TV é muito interessante, porque depois da fundação da empresa, o Assis Chateaubriand comprou a Lacta com a proposta de arrecadar anunciantes para a televisão brasileira. Então a Lacta foi uma das primeiras anunciantes da televisão e as publicidades marcaram a época, e aqui a gente apresenta um recorte bem especial das décadas de 70, 80 e 90, sobretudo a década de 90, no final do período da repressão, onde o internauta vai poder perceber que eram propagandas bastante políticas e provocadoras para a época. E um fato bastante interessante também é a diferenciação das embalagens conforme o passar dos anos, não é, Fernando? A gente vê, por exemplo, essa lata imensa aqui no centro desse púlpito, ela significa a embalagem grande, devido ao número de familiares daquela época. Exatamente. A gente tem algumas peças de acervo, além dessa lata que já tem quase 100 anos, e um fato muito curioso é que a Lacta, nesses 100 anos, ela passou por diversas transformações, né? Como eu disse há pouco, o Assis Chateaubriand foi um dos proprietários da Lacta por um período. E uma funcionária muito especial, de mais de 30 anos, ela acabou guardando parte do acervo da memória. E no levantamento dessa exposição, a gente descobriu que ela tinha, por exemplo, a placa de inauguração de uma das fábricas, imagens e algumas embalagens que acabaram sendo perdidas nesse período. Bacana, a gente vai caminhar agora para uma sala aqui ao lado, que é a última sala da exposição, não é isso, Fernando? Exatamente, a última sala da exposição, ela está destinada à degustação, porque pra gente foi muito bacana no projeto apresentar toda a história do chocolate e depois o público ter a degustação, né? Porque você não tem como falar de chocolate sem experimentar um deles.
E aqui então o pessoal faz a festa. Exatamente, aqui o pessoal faz a festa, a gente está muito contente porque quando a gente foi convidado para fazer a curadoria e parte da produção desse projeto, a Galeria Central já tem um trabalho social aqui na região central, então a gente tem recebido desde crianças em situação de rua até os melhores colégios da cidade, todo o público é bem-vindo e a gente está tendo um público recorde, a gente está tendo uma média de visitação de 1.000 pessoas por dia, e isso para um museu no centro da cidade, aqui na Estação da Luz, a gente considera como um grande sucesso. A exposição vai até quando e em que horários o visitante pode passar por aqui? A exposição ela fica em cartaz somente até este domingo, a entrada é franca e o horário de funcionamento é das 10 às 17h30.